Vamos à entrevista de hoje do Troca de Ideias. Vamos conversar com o vice-prefeito de Lajeado, Guilherme Tchê. Vários assuntos na pauta, mas a gente começa falando dessa distinção realizada no dia de ontem, que é a medalha Capitão Pedro Siebra, né, a maior distinção do município. Guilherme, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Rita. Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Independente. A boa notícia ali de fora é que o sol começou a aparecer depois de muita umidade, né? Uma semana, uns últimos dias aí com bastante umidade. Então, ontem nós tivemos a cerimônia de premiação, né, da medalha Pedro Siebra, a mais importante distinção do município. Tivemos 89 homenageados tanto das forças de segurança pública que atuaram diretamente aqui no resgate, nas operações durante as cheias, como também de voluntários, né? E tivemos pessoas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro. Então tivemos diversas pessoas que mereceram essa medalha por tudo que fizeram por nós nos momentos mais difíceis. E assim, foram 89 homenageados, mas esses homenageados, talvez, a gente sempre corre o risco de esquecer alguém, porque foram tantos que estiveram aqui nos momentos mais difíceis e que nos auxiliaram de alguma forma. E então é sempre bom reforçar que talvez esses homenageados eles levam a medalha, mas temos tantos outros que também merecem o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento. E é uma forma do município valorizar tudo que fizeram e mais que isso, né? A gente sempre fala que, bom, a gente tem que falar de enchente, a gente tem que falar de coisa ruim. Sim, a gente tem que falar, a gente tem que lembrar dos momentos difíceis, mas temos que olhar para frente e estar cada vez mais preparados para enfrentar. Esperamos que não tenhamos algo nessa proporção, mas se tivermos, temos que estar preparados. E reconhecer as forças de segurança e os voluntários. Eu gosto de reforçar o papel dos voluntários, porque tivemos pessoas que não tinham a obrigação nenhuma de estar ali. E estiveram ali, muitas colocando inclusive sua própria vida em risco em momentos críticos, porque sabemos que foi uma coisa totalmente fora das proporções normais. O Rio tem uma característica única e muito perigosa, em especial em cheias desse porte, e muitos arriscaram as suas vidas e a sua integridade justamente para salvar pessoas que talvez sem essa ajuda teriam infelizmente falecido. O Guilherme Tchê não recebeu medalha. Nem foi quem criou a régua para a gente ter uma noção de como é que estava o Rio, né? E ficou bem perto do resultado oficial depois. Mas nem teria o porquê de receber, mas como eu digo, quem recebeu a distinção, na verdade, transmite também a tantos outros que com certeza merecem ou mereceriam a medalha. E eu tenho certeza que o mais importante é ter feito a ação na ocasião e ter conseguido ajudar de alguma forma. Cada um ajudou de alguma forma. Teve gente que botou a mão na massa, teve gente que botou a sua vida em risco, mas teve outros tantos, não vou dizer heróis, mas pessoas anônimas que ajudaram nos abrigos, que ajudaram com doações, que ajudaram com mantimentos, com a organização. Só quem esteve aqui sabe o que passamos e até eu não posso deixar de agradecer também à imprensa, que naquele momento, como sempre fez, né, nos momentos de cheias, mas naquele momento foi fundamental, um momento que a gente sofria com falta de comunicação. Então, a imprensa regional, a imprensa estadual também merece um reconhecimento e vamos dizer, uma medalha pelo seu trabalho naquele momento. Vice-prefeito Guilherme Tchê, lembrando que ele não era vice-prefeito, não era secretário também na época quando foi ali e criou aquela régua, porque a gente tinha perdido todos os parâmetros, não se sabia mais em quanto que o rio estava, não se tinha mais acesso às réguas físicas, as réguas que estavam no sistema também não funcionavam mais, e ali o Guilherme Tchê acabou criando essa régua e depois, como falamos, ficou muito próximo do valor final, né, do número final aí que chegou o Serviço Geológico do Brasil. Falando ainda sobre Defesa Civil, tivemos doações de 2 embarcações da Marinha do Brasil para a nossa Defesa Civil aqui. A gente tanto fala, né, da necessidade de ter melhor preparo e de ter equipamentos também, Guilherme. Nós recebemos essa semana 2 embarcações, barcos de alumínio, apreendidos em operações da Marinha próximo à Foz do Iguaçu. Então, eles acabaram sabendo da nossa necessidade, eles estiveram aqui também nos momentos da enchente e nos fizeram essas doações que vêm a incorporar, né? O município já havia adquirido botes e embarcações,
venha incorporar aí o patrimônio do município para ser usado caso haja necessidade em eventos extremos como o que aconteceu. Então, também o nosso agradecimento à Marinha do Brasil, em especial ali a Capitania do Paraná, que destinou, né? Eles falaram, nós tínhamos vários pedidos, mas como nós vimos o que vocês passaram aqui, nós resolvemos fazer essa doação para vocês. Então, nosso obrigado também à Marinha do Brasil. É importante esse reforço, né, nos equipamentos. E hoje teve o lançamento do Lajeado Mais Esporte, agora há pouco. O Luiz Fernando Wagner vai trazer mais detalhes também na reportagem, mas foi hoje, então, pela manhã. É um projeto que já acontece, mas esse ano ele acontecerá, na verdade, por 24 meses. É um projeto Lajeado Mais Esporte. O que é o projeto Lajeado Mais Esporte? São entidades, é uma parceria entre o município e entidades esportivas para justamente fornecer aulas e atividades esportivas para crianças. Então, são mais de 500 crianças que vão ser atendidas em mais de 15 bairros na cidade. Isso é importante a gente reforçar. É um trabalho com crianças de 7 a 17 anos, então crianças e adolescentes, em praticamente metade da cidade. Então temos bairros tanto da região central como dos demais quadrantes. E a gente sabe que o investimento em esporte, o investimento em infância, ele muda vidas, ele tanto pode redefinir daqui a pouco o futuro de uma criança, como nesse momento, né, cada vez com mais telas, com as crianças cada vez mais trancadas dentro de casa, promover e incentivar as atividades esportivas é fundamental. Então, esse projeto ele vem com esse intuito, são quase R$1 milhão que vão ser investidos em 24 meses, como eu disse, contemplando mais de 500 crianças. Então, são 5 modalidades, o Bira com voleibol e basquetebol, a ALAF com futsal, o Nacional com futebol, e a AVA, né? A AVA com atletismo. Então nós temos 5 modalidades para todos os gostos aí, e felizmente Lajeado tem condições de, com recursos próprios, é importante reforçar isso, são recursos do município, investir em atividades esportivas e investir mais do que isso nas nossas crianças e adolescentes em diversos bairros da cidade. Falando em recursos próprios, como é que está a situação financeira de Lajeado? Vice-prefeito e secretário da Fazenda de Lajeado, Guilherme Tchê. Secretário da Fazenda aposentado. Mas, brincadeiras à parte, na verdade, todos os municípios, né, o que nós tivemos? Nós tivemos nos últimos anos eventos extraordinários que demandaram investimentos por parte dos municípios. Por mais que tenham vindo recursos federais e estaduais, muito do que nós fizemos, em especial em Lajeado, no enfrentamento nas ações de retomada e recuperação, foram com investimentos do município. Então, só no ano passado foram mais de 30 milhões, salvo engano, investidos em ações de retomada. E o cenário econômico nacional, ele é um cenário que a gente vê muita incerteza. O setor empresarial também vê segurando investimentos com a taxa de juros bem alta. E isso reflete nas finanças públicas dos municípios. E nós temos uma leitura de um cenário que vai ser um cenário desafiador, não só para Lajeado, mas para os municípios como um todo, nos próximos meses e anos. Assim, a realidade pós-Covid veio muito recurso. Hoje nós já temos uma outra realidade. Quando a gente olha o orçamento de Lajeado nos últimos 2 anos, nós já temos que a despesa superou a receita. O que isso quer dizer? Que nos últimos 2 anos, na verdade, a gente tinha aquela gordura, aquele superávit tão criticado, mas é esse superávit que possibilitou que Lajeado enfrentasse esses momentos mais críticos. E agora é o momento de reorganizar a casa, vamos dizer, ainda temos muitas demandas que exigem investimento do município. Por exemplo, ainda temos 450 famílias aproximadamente com aluguel social, que o município vem custeando até que se reconstrói as moradias. Outra coisa que muitas vezes, as moradias são recursos federais, recursos estaduais. Sim, vem recurso estadual e federal. Mas a parte de infraestrutura, de loteamento, ela demanda investimentos do município. E o município vem aportando e são valores consideráveis. Então, pega para viabilizar os loteamentos das casas do governo federal, são milhões investidos com dinheiro do município de Lajeado, não é com dinheiro federal. Então, esse é um desafio que Lajeado vem enfrentando, mas que todos os municípios vêm enfrentando. O que nós temos é que nós vamos ter que
trabalhar com cautela nos próximos meses, justamente para manter o orçamento equilibrado e voltar a ter alguma reserva para, como a gente sempre falou, ter a reserva para conseguir ter, em caso de necessidade, uma futura cheia de grandes proporções, mas também ter essa reserva que possibilita investimentos com recursos próprios na construção de escolas, de postos de saúde, que hoje a nossa capacidade de investimento voltou a estar um pouco limitada. Então, vamos ter que novamente fazer um trabalho para reorganizar isso e não é questionar nada do passado, porque, como eu disse, foram momentos extraordinários que demandaram um alto investimento com recursos próprios do município e, felizmente, Lajeado tinha sua reserva e conseguiu utilizá-la da melhor forma para retomar. E eu até, aproveitando esse assunto, a gente começou falando um pouquinho dos desafios que passamos e tem um dado muito legal que é o dado do CAGED, né, que é o Cadastro Geral de Empregos, e quando a gente faz um recorte antes da tragédia de 2024, 12 meses depois, nós temos que Lajeado conseguiu retomar e seguiu crescendo. Então, nós tivemos, se eu não me engano, são mais de 400 empregos a mais hoje nós temos do que antes da tragédia. Se a gente pegar logo após a tragédia, Lajeado conseguiu uma recuperação fantástica, com mais de 1.000 empregos criados desde o pior momento. E 2025 também com um saldo positivo na geração de empregos, o que mostra que, sim, tivemos desafios, mas felizmente Lajeado deu a volta por cima e Lajeado vem se recuperando. E esperamos que essa recuperação, na verdade, siga nos próximos anos e Lajeado siga sendo dos municípios que mais cresce no Rio Grande do Sul. Esse é o nosso trabalho e é importante que a gente consiga crescer de forma sustentável e enfrentando, vamos dizer, superando os desafios que o crescimento traz, né? Porque também a gente tem muitos imigrantes chegando, justamente porque procuram Lajeado, porque Lajeado é uma cidade que tem oportunidade de emprego, mas a cada nova pessoa que chega em Lajeado, ela gera um desafio para o poder público, que são vagas em creche, é atendimento na saúde, é tudo isso que demanda cada vez mais também do setor público. E nós temos que estar preparados para que Lajeado absorva isso e consiga, como sempre fez, continuar sendo um polo de qualidade de vida para quem aqui nasceu ou escolheu viver. Trazer audiência também para a nossa conversa. A Ilse do bairro Universitário pediu para perguntar, gostaria de saber se ainda vão fazer a conservação do acesso da rua Pedro Petri na RS 130, porque depois que a ponte nova da 130 foi liberada, nada mais foi feito nesse acesso. Está horrível, cheio de buracos, após as últimas chuvas ainda piorou. Nós vamos dar uma olhada, assim, as chuvas dos últimos dias agravaram ainda mais a situação de algumas ruas, então nos próximos dias vamos dar uma atenção especial nessa questão de tapa-buracos, não só ali, temos problemas na Pasqualini também com alguns buracos, algumas vias principais aí que precisam de atenção, e sim, precisamos trabalhar nisso, mas essa via em específico, né, ela foi uma via muito utilizada quando a ponte da RS não existia, a alternativa era a ponte de ferro, e nós precisamos, da mesma forma que estamos fazendo lá em Olarias, com uma atenção especial, aquela via que recebeu muito fluxo de caminhões, precisamos recompor também, fazer um trabalho especial nessas vias que foram mais impactadas pelo volume de tráfego durante esse desvio temporário que se deu pela ponte de ferro. Pedro Petri faz a ligação ali da 130 com a Avenida Pasqualini, que vai dar na ponte de ferro, mas tem também, como o Guilherme Tchê citou, essa rua que ligava a ponte do Exército, que é a Romeu Júlio Scherer. E aqui a pergunta é, a ponte da 130 está quase 2 meses pronta. Antes, o trânsito pesado passava pela rua Romeu Júlio Scherer. Desde que a ponte ficou pronta, não passou mais nenhuma máquina na Romeu Júlio Scherer, parte da estrada de chão. Está puro buraco, quase intransitável. Reclamação aqui do Marco Birk de Lajeado. Está sendo olhado para esse trecho também? Sim, vamos passar para a Secretaria de Obras. São muitas demandas, né? E ali, claro, foi uma via que sofreu bastante durante o uso da ponte do Exército em si. E inclusive, nós temos um pleito junto ao governo do Estado para, daqui a pouco, buscar recursos para a pavimentação dessa via, porque, de fato, é uma via que se tornou importante e temos também em contratação
um projeto para uma ponte, uma nova ponte ali onde estava a ponte do Exército. Na verdade, então, contratamos o projeto para termos um projeto, uma avaliação de valores, para daí sim pleitear recursos para daqui a pouco criar mais uma alternativa entre Lajeado e Arroio do Meio, porque sabemos que agora talvez não faça muito sentido, mas em momentos como a gente viveu, a gente sabe da importância e criaria um desenvolvimento naquela área ali, que é uma das áreas ainda que Lajeado tem espaço físico para crescer. Então vamos dar uma atenção especial à região. E a 386, hoje tivemos um acidente, né? Dias atrás também, acidentes, a questão dos cones, muitos desvios que tem que ser feitos, as pessoas que não são daqui, quem é daqui já passa dificuldade, né? Porque não está a sinalização tão clara assim, quando é de noite, quando tem chuva, piora a vice-prefeito. E a gente sabe que a prefeitura está cobrando explicações e um novo prazo aí por parte da CCR para a conclusão das obras na BR-386. Assim, a relação do município com a CCR, na verdade, nós iniciamos meses de janeiro e fevereiro muito próximos. Eles fizeram um trabalho, e nós temos que valorizar isso, de se reaproximar dos municípios da região. Então, tivemos uma série de reuniões, porque a relação com a CCR ela começou muito bem lá atrás, quando eles assumiram a concessão. Ao longo de 2023 e 2024 ela acabou tensionando um pouco, se distanciando. Eles fizeram esse esforço de reaproximar o diálogo com os municípios. Mas o que a gente enxerga nos últimos meses aí é novamente uma falta de atenção com o município. E eu vou citar o exemplo, inclusive nós oficiamos a CCR essa semana, porque o prazo prometido para a conclusão das obras, depois dos atrasos que já ocorreram, mas o prazo que nós tínhamos oficialmente é que as obras no trecho de Lajeado se concluiriam até julho ou agosto de 2025. Ficamos sabendo pela imprensa de que o prazo havia mudado para o fim de 2025. O Poder Público não havia sido comunicado, nem foi apresentado justificativo. Nós oficiamos a CCR para entender isso, né? Porque é o mínimo que nós esperamos da concessionária, é que nos mantenha informados de pautas importantes. Muitas vezes eles trazem assuntos, alguns pontos que não são de extrema relevância, e um ponto como este, que vão ser mais 5 ou 6 meses de atraso do prazo prometido. Isso interfere diretamente na nossa cidade e na nossa região. Junto com esse pedido, nós reforçamos. Tivemos, infelizmente, no fim de semana, um acidente com morte aqui. A gente entende que as obras geram transtorno, a gente entende que não são obras simples, a gente sabe do tamanho da CCR, da importância da CCR, estamos falando de uma das maiores empresas do país, mas nós precisamos que, durante as obras, os trechos estejam devidamente sinalizados de forma adequada. Os próprios desvios muitas vezes não são funcionais, eles colocam em risco muitas vezes quem está transitando, e a situação a gente precisa de uma atenção melhor, tá? Seja nesse relacionamento com o município, seja com relação à sinalização, porque para nós que circulamos e que conhecemos o trecho no dia a dia, quando a gente vai passar de noite já é uma aventura, porque não é fácil. E eu fico imaginando quem não conhece a região, quem não conhece o trecho, deve sofrer muito, e a gente não pode admitir uma coisa dessa, né? Nós precisamos que, as obras vêm e eu sempre falo assim, infelizmente não tem como fazer uma obra desse porte sem gerar transtornos. Entendemos isso. Mas entendemos que esses transtornos podem ser minimizados e devem ser minimizados. Por exemplo, ontem, fecharam a Alberto Pasqualini para retirada ali de barreiras ali de contenção que estava sinalizando o trecho. No pior momento, próximo ao meio-dia, gerou um transtorno, gerou congestionamento, e, novamente, o município também não havia sido comunicado. Tivemos alguns transtornos no passado justamente por isso, porque daqui a pouco comunica o município vai dizer, quem sabe ao invés do meio-dia a gente faz às 10 da manhã, que é um horário de menor fluxo, daqui a pouco tentamos fazer no fim de semana, e é esse cuidado, esse diálogo que nós estamos pedindo novamente para a CCR, porque todos ganham. Quando não há o diálogo, acabam todos perdendo e acaba, às vezes, até arranhando a imagem da concessionária, e não é isso que nós queremos, porque a CCR, depois que acabar as obras, ela vai continuar aqui na região, porque ela vai ser responsável pela manutenção e pelo cuidado com a BR-386. Então é importante estarmos próximos e buscarmos minimizar as dificuldades.
Tem pedidos, críticas, mas tem elogios também, que viu? bom, é sempre bom, né? A Nara Knack, do bairro Hidráulica, ela disse que ela gostaria de agradecer ao Martin Thomas e também os funcionários da prefeitura pelo restabelecimento da luz, troca de postes, ela agradece também a RGE, nas 2 últimas quadras da rua Carlos Gravina, no bairro Hidráulica, então ela está agradecendo. Ela já vem há dias mandando esse recado aí, ela não quer que passe desse dia, ela quer que chegue a vocês esse agradecimento. Eu agradeço a Nara, mas na verdade o elogio dela, ela reflete um pouquinho das mudanças que nós fizemos na gestão da iluminação pública. O Martin hoje é o profissional que está à frente da equipe, mas é uma equipe composta tanto de servidores da prefeitura como de terceirizados e também uma parceria com a Sertel, que está fazendo uma ação na área de cobertura, onde eles têm a concessão. Não é RGE ali, então? Não, ali é RGE, mas também a Sertel também tem uma parceria. Isso. Então, nós estamos conseguindo... Sabemos que a iluminação, tivemos momentos de dificuldade e com problemas também nas lâmpadas. As lâmpadas eram trocadas e acabavam queimando logo em seguida. Mas com o esforço aí da Secretaria de Serviços Urbanos e pela equipe liderada pelo Martin, aí nós estamos vendo... a iluminação, vamos dizer, os pedidos sendo atendidos com mais agilidade e também os reparos durando mais tempo, como tem que ser. Ainda até sobre esse assunto de iluminação, retomamos os estudos para fazer a PPP, né, a parceria público-privada, para fazer a troca total da iluminação pública para LED. Estamos na definição se contratamos para quem vai fazer a modelagem de todo o estudo, o BRDE ou a Caixa Econômica Federal, devemos ter essa definição nos próximos dias, e aí sim se recomeça um trabalho aí, que é um trabalho que provavelmente deve durar de 12 a 18 meses, até a gente levar a licitação, que é um trabalho que com certeza também vai mudar o panorama e vai nos aproximar aí das cidades mais modernas do Brasil em termos de iluminação pública, com toda a parte, toda a iluminação em todos os bairros com LED e com a gestão por uma concessionária privada, né, que vai ficar responsável por fazer o acompanhamento e a troca das lâmpadas que queimarem. Corsã e lixo, estudos para melhorar essa questão e decidir o que vai ser feito também, especialmente em relação à Corsã. Corsã, essa semana nós tivemos uma importante e muito boa reunião com as associações de água, algumas associações, onde esclarecemos alguns pontos que estavam em dúvida, né? Mostramos a questão legal que o novo marco do saneamento impõe ao gestor público e precisa de definição. E ficou combinado uma nova reunião, dessa vez com a participação do Ministério Público, justamente para esclarecer e para, em conjunto com o diálogo, buscarmos as melhores alternativas. Existem, o que nós deixamos claro na reunião, é que algumas alternativas que eram desejadas pelas associações, infelizmente elas são inviabilizadas por questões legais. Então é uma discussão que a gente está amadurecendo, está esclarecendo. Eu digo que a reunião foi proveitosa porque a gente aproximou, nós deixamos claro que ninguém está um contra o outro, nós estamos trabalhando em conjunto e pretendemos buscar o melhor para a comunidade de Lajeado e também para resguardar os direitos ou os investimentos que as associações de água fizeram nas últimas décadas nas suas estruturas. Com relação ao estudo do lixo, né, hoje nós estamos com um contrato temporário de 6 meses. Estamos fazendo o estudo para realizar a licitação em caráter definitivo. O pessoal da empresa contratada de Santa Catarina de Joinville esteve aqui em loco na segunda e na terça, conhecendo um pouco da nossa realidade. A expectativa é que a gente tenha os resultados dos estudos até o final de junho, início de julho, para daí definir como vai ser a melhor modelagem da coleta de lixo em Lajeado e aí sim encaminhar para a licitação. Muitos questionam, mas precisa estudo para isso? Sim, precisa estudo porque nós temos uma cidade que cresceu muito, temos soluções Brasil afora que foram surgindo ao longo desse tempo. Então a gente optou por trazer alguém com conhecimento de fora, que já atuou, já fez estudos e já atuou em municípios, por exemplo, Chapecó, que é uma referência nisso, justamente para trazer o que tem de melhor no Brasil para a nossa realidade e que caiba dentro do nosso orçamento, para aí sim a gente licitar o serviço e daí ter um serviço de qualidade, que a gente sabe que a coleta de lixo é um ponto que afeta o dia a dia das pessoas. As pessoas querem ter o seu lixo recolhido, quer que o lixo seja recolhido em determinado horário,
mas esse é um trabalho que com certeza o estudo vai nos trazer mais subsídios para fazer uma licitação e para ter um serviço de melhor qualidade em Lajeado. Acho que essa do Silvio não foi, né? O Silvio, de Cruzeiro do Sul, ele diz que está horrível transitar no trecho de Cruzeiro a Lajeado. Abriram o asfalto, fala em buracos também. Está um pouco confusa a mensagem, mas acho que ele está reclamando. É o trecho da RS 130, na verdade, só para deixar claro, essa é um trecho de responsabilidade do governo do estado, ela é uma RS, uma rodovia estadual, ali do trevo de próximo à BRF, ali até o acesso a Cruzeiro. Ali é um trecho de responsabilidade. Nós cobramos o DAER faz uns 2 ou 3 meses e a promessa do Faustino na ocasião foi de que haveriam intervenções. Houveram intervenções, porque existiam crateras, estavam até colocando em risco quem transitava por ali. Houveram algumas intervenções emergenciais, acredito eu, mas nós voltaremos a questionar o DAER porque, assim, queremos saber se do jeito que ficou, se está concluído o serviço. Porque se está concluído o serviço, não está adequado. Nós precisamos que o governo do estado e o DAER, em específico, que é responsável por esse trecho, dê uma atenção melhor, porque é uma rodovia estadual, de novo, mas transita muita gente por aí, tanto quem vai acessar Cruzeiro, como quem circula ali naquela região do Jardim do Cedro, Bairro das Nações, a Floresta. Então nós temos muito fluxo aí e é importante que aquela via esteja em boas condições. A Ana Cristina faz perguntas sobre estacionamento rotativo. Não era para colocar tempo menor do que 1 hora caso o monitor não esteja próximo? Quando estacionei, deixei o carro nem 15 minutos e colocaram 1 hora. Vai mudar isso? Hoje esse prazo ele está na lei, mas quem utiliza o aplicativo, e eu sempre reforço, hoje em dia a gente pode ter o aplicativo no celular, é possível fazer a escolha de 15 minutos. Então, daqui a pouco, para quem não quer pagar 1 hora cheia e não encontra o monitor, a alternativa é ter o aplicativo com a placa cadastrada, que daí tem essa opção. Mas o automático permanecerá 1 hora? O automático, na verdade, nós tem um grupo de estudos trabalhando em adequações na lei do rotativo, que essa é um dos pontos que provavelmente pode ser alterado reduzindo este tempo justamente porque muitas vezes não encontra o monitor e vai ficar só 15 minutos para que a cobrança seja pelo tempo que permaneceu. Mas isso também impacta na modelagem econômica do contrato. Tá bom. Guilherme Tchê, vice-prefeito de Lajeado, obrigado pela presença e um ótimo final de semana. Muito obrigado, um bom final de semana a todos e vamos aproveitar o sol aí que voltou. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigada. Conversamos com o vice-prefeito de Lajeado, o Guilherme Tchê.